A Escola do Trader de Opções não é um livro, não é um curso, é o BOVA11. Se eu fosse recomeçar hoje com R$ 1.000 e quisesse vender opções, eu começaria pelas vendas de opções semanais do BOVA11. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você esse caminho e também te mostrar o que eu faria com R$ 1.000 operando opções semanais. Dessa forma, o trader de opções aprende muito mais rápido, beleza? Então, vamos embora, até o final do vídeo. Muitos acham que para vender opções precisa de muito capital, não é verdade? Mas isso só acontece porque muitos focam nas opções de ações. Então, se você fizer de 100 em 100, acaba ficando caro, né? Vamos fazer as contas aqui. Por exemplo, 100 puts da Petrobras. Petrobras está agora a R$ 40, né? Se você botar unidade mínima, são 100 opções e R$ 40 o strike, então você precisa, por exemplo, de R$ 4.000 no mínimo para você estar operando ali puts da Petrobras, da Petri 4, né? E esse então seria o notional mínimo para você operar opções da Petrobras. Só que existe um erro enorme nisso, né? Eles ignoram o fato de que os ETFs da bolsa eles podem ser negociados de um em um. Se você pegar, por exemplo, o IVVB11, ou você pegar o BOVA11, ou qualquer outro ETF na bolsa, você consegue comprar de um em um. É isso aí, BDRs também, de certa forma. Então, por conta dessa característica inata dos ETFs, quando você opera opções desses ETFs, então você consegue operar de uma em uma opção. Esse é o pulo do gato que muita gente não sabe. Então, começar operando opções de ETFs da nossa bolsa brasileira são uma boa forma de começar. Então, R$ 1.000 dá e sobra quando você opera as opções desses ETFs. E é sobre essa possibilidade que eu vou falar com você ao longo desse vídeo. Na verdade seja dita, né? Quem começa com R$ 1.000, muita gente não vem com essa mentalidade de gerar uma consistência, né? Vem com aquela mentalidade, pô, quanto que essa operação pode me dar retorno? Isso aí é razoável, né? Nós somos investidores, queremos ter retorno. Só que existem retornos que são fora da realidade, né? Esse dia o rapaz me mandou uma mensagem, Filipão, você acha que com Strangle vendido eu consigo de 15 a 20% ali todo mês? Falei, cara, você está contando só com o caso de que essa operação vai dar 100% certo, né? Sempre vai ficar dentro da zona de lucro. Agora, e se acontece um outro cenário? Então, a gente tem que ser razoável na nossa expectativa para a gente não entrar no mercado de opções com o pé errado. Então, a maneira certa de entrar é você pensar, pô, que estratégia vai me ajudar a continuar por 5 anos, 10 anos, entendeu? Essa é que é a mentalidade que vai mudar a sua forma de operar no mercado de opções, operar corretamente ou errado. Que a verdade seja dita, R$ 1.000 não vai mudar a sua vida, né? Só se você acha que você vai conseguir acertar aquela opção fora do dinheiro, vai comprar ela e vai ficar milionário. Mas a chance maior é que você não consiga ter esse êxito só com R$ 1.000. Então, com esses R$ 1.000, eu focaria em aprender um método para conseguir estar gerando maior consistência, entendendo como é que funcionam as estruturas, os riscos, sendo razoável, né? Não adianta você olhar a taxa de Selic ali pagando 1% por mês e você querer ganhar 10, 15, 20% por mês todo mês, pô, então uma coisa aí não tá certa, né? Nas opções semanais que eu vou compartilhar com você aqui na prática, é muito comum você conseguir algo em torno de 1% por semana. Esse é o fluxo de caixa que você gera. Não é isento de risco, imagina, mas você tem esse caixa positivo e é aí que se vem o prêmio. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, se eu estivesse começando agora com R$ 1.000, eu olharia para as opções semanais do BOVA11, que elas têm boa liquidez, têm boa forma de você iniciar e aprender rápido. Mas qual é a diferença entre um contrato semanal e um contrato mensal? Vamos a essas distinções aqui. Nas opções mensais, você tem mais tempo para o vencimento, né? Um contrato de opção, ele vence na terceira sexta-feira do mês, se não for feriado, né? Mas geralmente é a terceira sexta-feira do mês. Então, todo mês vai ter um vencimento, né? Vencimento de julho, aí depois tem o próximo de agosto e por aí vai, né? Geralmente ali entre o dia 14 e o dia 20, né? Geralmente é o vencimento das opções todo mês. Então, muita gente monta essa posição nesse mês olhando o outro. Então, tá sempre fazendo um contrato mensal, fazendo a famosa rolagem mensal. Só que existem ali os contratos semanais. Os contratos semanais, eles têm esse padrão, você continua tendo o padrão mensal, podendo utilizar ele, e você tem aí também contratos que vencem toda sexta-feira. Essa novidade, né, que não é tão novidade assim, começou nos Estados Unidos há muitas décadas atrás, foi trazido para o Brasil recentemente, nos últimos anos. Você consegue fazer essas vendas de opções que elas têm um decaimento mais acelerado. Isso é muito importante para você que é vendedor de opções. Já para o comprador de opções, eu já não acho tão vantajoso assim.
É como se nas opções semanais o tempo passasse mais rápido, né? Como se tivesse essa possibilidade de você acelerar o tempo, né? Então, nas opções a gente chama isso de decaimento pelo tempo, theta decay, né? Quando você vê uma opção de contrato semanal, ela tem um decaimento mais acelerado. Então, se você quer prêmios, se você quer rentabilizar sua carteira com as opções semanais elas dão essa outra camada acelerada. Então vamos comparar agora contrato mensal com semanal para você ver como é que tem muito mais prêmio no contrato semanal. Estou olhando agora uma semana de negociação, né? 4 dias úteis para o vencimento, tá bom? Vou botar o strike aqui, ó, 170, tá? Do BOVA 11. Então tá custando 1,17. Vamos botar esse número aqui, ó. 1,17. Isso daí para uma semana, perfeito? Agora vamos para o contrato mensal, né? Um contrato mensal, ele está com 24 dias úteis de vencimento, né? Na prática, é quase 5 vezes mais do que o outro, né? Considerando o mesmo strike, ó, 2,56, né? Então, 2,56, um mês, né? Vamos colocar assim, né? Então, olha só, se eu repetir 2 semanas, ó, 1,17 numa semana, 1,17 na outra, eu já quase tenho todo o mês, cara. Então, fazendo 2 vendas de opções semanais, uma semana outra na outra, você já pagou o mês inteiro, né? Que aí você não precisa ficar no risco por um mês. Você fica metade do tempo, né? Então, a opção semanal, ela tem muito mais prêmio ali inerente. Você que é vendedor de opções, você pode usar isso a seu favor. E se você está começando agora na bolsa, querendo vender opções, o BOVA 11 te entrega não só por ser o BOVA 11, né, que tem muita liquidez e tal, mas também te entrega as opções semanais para você conseguir fazer essas operações. Não é todo ativo que tem opções semanais, então por isso que o BOVA 11 é muito interessante para quem está começando. Então, o contrato semanal tem muito mais prêmio por dia passado. É por isso que muitos traders gostam do contrato de opção semanal para estar operando, né? Justamente por conta dessa característica. E muitas vezes você encontra um prêmio mais interessante de estar vendendo ali na linha do dinheiro, por exemplo, de um contrato semanal do que num contrato mensal ou ano, então nem se fala. Você pegar um BOVA 11 para vencer daqui a um ano, você vai ver que em 2 meses já paga ele, entendeu? Porque é um contrato muito longo. Eu não vendo opções longas. Cara, se alguém vende opção longa, essa pessoa não entende do decaimento do tempo. Cada um faz o que quiser, claro, né? Mas a minha praia é vender prêmio mais curto, para conseguir um prêmio ali melhor, de preferência coberto. Mas isso não significa que as opções semanais são melhores sempre. Não, não é por aí, né? Até porque, se eu te falei aqui, por exemplo, das opções compradas, já não acho que vale a pena opções semanais. Já acho que os outros contratos mais longos seja melhor, né? Porque decaimento menos problemático. Eu gosto de operar as duas, inclusive, às vezes compro uma opção mais longa e remunero na curta. Essa é uma dica bônus aí para você, se você já entende um pouquinho mais de opções. Mas agora, se eu estivesse começando com R$ 1.000 no BOVA 11 em opções semanais, caraca, o que eu faria? Qual seria o primeiro passo? Primeira coisa, eu não olharia o prêmio da opção. Isso aí não importa tanto quanto você está imaginando. Eu começaria olhando o ativo que está por trás da opção. Eu sempre falo isso para meus alunos. Comece pelo ativo objeto. Se você não sabe se vai ter balanço, quais são as características desse ativo objeto, é Petrobras, é Vale, é BOVA 11, entenda o que você está operando. No caso do BOVA 11, para mim é uma das melhores escolas para você como trader de opções. Por quê? O BOVA 11 é um ETF, então ele não paga dividendo, ele não tem também balanço, temporada de balanço. Então, assim, ele é mais estável, mais tranquilo, tem menos gaps. E ainda tem a possibilidade de você operar de um em um, né? Então, o BOVA 11 escolhido como ativo, aí você já pode definir N estratégias. Não é porque você definiu o BOVA 11 que só dá para você ganhar com a alta do ativo, não é bem por aí. Mas o bacana é que o BOVA 11 ele representa o nosso índice Bovespa, né? Ele tem essa correlação. O índice Bovespa e o BOVA 11 são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o BOVA 11 você dá para operar ele, né? As opções dele e ele diretamente também, né? Paralelo ao SPX da Bolsa Americana, ou SPY também, você consegue operar a Bolsa Americana através desses ETFs lá. E aqui que entra a estratégia, comprar opções curtas, semanais, não é minha praia. Agora, vender essas opções semanais cobertas é muito a minha praia. Então, se eu fosse você, eu estudaria a venda de put semanal coberta por
caixa. Não precisa ser necessariamente no BOVA 11, tá? O que eu falo aqui não é recomendação para você comprar, para você vender. Depende do timing, né? Você tem que avaliar se o prêmio faz sentido ou não faz. Mas é um bom critério você iniciar por esse tipo de estratégia, que ele começa a colocar caixa no seu bolso. Ao invés de você sentar na poltrona do apostador, você age como a casa, você vende o prêmio, vende a aposta. Assim como a seguradora recebe ali do segurado, né? A seguradora tá de um lado, você tá do outro, o carro tá no meio, né? É, claro que no mercado de opções a ação vai estar no meio, mas vamos nesse caso da seguradora, né? Então, por exemplo, você quer segurar o seu carro, você vai pagar, a seguradora vai receber. Só que a seguradora vai receber o prêmio, né, que você pagou, e ela vai ficar com a obrigação de ter que te assessorar caso aconteça alguma coisa. Claro que ela não ia receber esse prêmio se o risco fosse muito maior, você não concorda? Então é esse tipo de analogia que é importante para você quando você vende put, por exemplo, de um BOVA 11. Eu aceitaria ter esse ativo na minha carteira, o BOVA 11, nesse preço? Então esse é o raciocínio válido para fazer. Se a resposta for sim, então a venda de put semanal pode fazer sentido para sua carteira. Vou te mostrar na prática aqui agora para você entender e deixar o pingo nos is. Vamos agora para o nosso simulador de vendas. Perfeito? Vou colocar o BOVA 11, que a gente está olhando, o ativo objeto, né? E aí, abrindo o BOVA 11, a gente vai escolher o quê? Venda de put. Perfeito? Venda de put. Vamos para a quantidade. Aí que tá. Se a gente está começando com R$ 1.000, para você começar a trabalhar coberto, sem se alavancar no começo, claro que tem gente que se alavanca no começo, não acho bacana, né? Então você vai pegar 1.000 e vai dividir ali, ó, por quanto é que tá o BOVA 11? Agora tá 170, né? Dividir por 170, né? Quando você vê o valor que tiver o BOVA 11 aí da época que você estiver vendo esse vídeo, né? Aí deu 6, né? Vamos colocar aí 6 unidades, é o que dá para operar coberto, tá bom? Lembrando, você vai começar com 1.000, aí você vai aportando, você vai reinvestindo, né? Você vai utilizando aí a melhor forma de você juntar mais recurso e investir no seu futuro, né? Então, ó, venda de put, vou colocar 6 aqui. 6, vencimento o quê? Semanal, né? É o próximo vencimento. Igual eu te falei, estou gravando no domingo, estou olhando para a próxima sexta-feira. Então, é pelo menos uma semana aí de duration, né, do seu contrato de opções. Então, pô, prêmio 1,60. Isso aí é por put que você vende. Como no BOVA 11 dá para você vender de 6 em 6, diferente de Petrobras, né, que é de 100 em 100, você consegue ter aí um resumo da sua estratégia, né? Esse é o notional, o capital necessário. Com esse capital você fica tranquilo, pode ser exercido, pode acontecer o que for, né? E você já tem aí o lucro da sua operação. Muita gente pensa, caramba, mas eu estava querendo transformar 1.000 em 10.000. Cara, então aí você está querendo o tigrinho, provavelmente, né? Porque a gente está falando de investimento, a gente tem que olhar isso aqui, é isso que importa para você ter maturidade como investidor, é você olhar o retorno potencial, né? Que você consegue através do fluxo de caixa. Porque agora você está pensando com R$ 1.000, mas daqui a pouco 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000. E aí, como é que faz? Esse prêmio vai aumentando conforme mais opções você vender, né? É assim que funciona na vida, né? Então, ó, isso aqui é para uma semana, né? Lembra, eu te mostrei? Uma semana de duração. O que paga 1% por uma semana? Eu desconheço bons investimentos por 1% uma semana, a não ser coisas desconfiáveis que não são bolsa de valores, né? Então, olha só, 1% por semana, nossa Selic está pagando 1% por mês, basicamente, né? Se você botar aí, tá 14 e pouco agora, divide por 12, vai dar em torno de 1%. Então, é um mês. É 4 vezes mais rentabilidade, né? Com esse fluxo de caixa, 4 vezes mais rentabilidade, vendendo o put semanal no BOVA 11. Então, o raciocínio é vender put, o strike na linha do dinheiro, esse é o ponto, tá agora em 170,63. Então, vendendo na linha do dinheiro, isso aí, inclusive, é uma pergunta muito feita. Eu gosto de vender na linha do dinheiro porque tem mais valor extrínseco. Vendedor de opções não vende delta, não vende outra, num valor intrínseco, não vende valor intrínseco. Se o cara fala de vender opção dentro do dinheiro e longa, não sabe mesmo o que está falando. Às vezes, sei lá, se acostumou a fazer isso, sempre deu certo, né? Sei lá, não é assim que as opções foram programadas, né? Então, olha só, o seu raciocínio aqui é a passagem do tempo, né? Então, esse é o ponto, né?
é você repetir a estratégia, né? Que, pô, o ativo tá aqui, ó, 170,63. Ele pode até cair um pouquinho mais que você ainda tem lucro na sua operação, né? Que é a venda de put semanal. Mas não termina aí, dá para você manejar a sua posição. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Você consegue fazer uma rolagem, rolagens positivas, consegue colocar mais dinheiro no seu bolso, consegue transformar em strangle, vou falar isso aí nos próximos passos. Mas você tem aí uma possibilidade de estar gerando caixa com dinheiro que às vezes está parado, né? O dinheiro está parado, você já bota esse caixa que, você pensa, pô, é pouco, mas você tem que pensar proporcional, cara. Mentalidade de investidor é isso. Você querer transformar absurdos de dinheiro, tem outras maneiras, através da compra de opções. Também ensino aqui no meu canal, mas não é venda, né? Venda é mais previsível, te dá um pouco mais de certeza, não é total certeza, não existe nada garantido na Bolsa de Valores, mas te dá mais certeza. Sendo que tem muita gente que investe em dividendo, né, e recebe aí 6% ao ano, sendo que em uma semana ali nas opções semanais, dá para você extrair em torno de 1% ali de prêmio. Se você vende call, o prêmio é maior ainda um pouco. Eu te mostrei a put, né? Put e call são opções diferentes. Uma opção de compra, outra opção de venda. Te mostrei a opção de venda, a put, perfeito? A call é mais cara. Você consegue um prêmio ainda um pouquinho maior se você tem as ações. Então, pô, o cara está buscando previsibilidade em dividendo, deixando de entender as vendas de opções que dão uma apimentada nisso. Então, perceba que você operar opções, vendido especialmente, não é você encontrar a opção mágica. Isso aí não vai resolver você encontrar o código mágico, né? Até ao longo do vídeo eu mostrei, mas, pô, isso aí vai mudando ao longo do tempo, né? Não existe essa bala de prata, né? O foco é você montar um processo no começo, você aprender. Lembra que eu te falei no início desse vídeo? O que eu faria com os R$ 1.000? Eu focaria em aprender. O BOVA11 é uma escola do trader de opções. Ele tem aí um caminho enorme pela frente de possibilidades que ele pode montar. Ele não precisa ficar só na venda de opções semanais, ele pode vender o Strangle, né? Ele pode ir para outros ativos quando tiver um capital maior. Mas quando você tem um processo, você para de torcer e começa a tomar melhores decisões. Esse é o ponto. Dominar isso com pouco no começo, na hora que você for colocar mais capital, você já tem isso aí amarradinho. E a verdade é que a melhor operação é a estratégia que você consegue repetir todo ano após ano. Não é uma estratégia que você vai montar hoje, você pode se frustrar e aí vai partir para uma outra, né? Então você consegue repetir ela com consistência toda semana, né? Se você está coberto, o importante é estar coberto. Depois que você começa a vender opções, você tem caminhos possíveis para você ampliar, né? Você começa nas opções semanais, fazendo venda de opções semanais ali no BOVA11, coberto, sem se preocupar muito com o exercício, mas depois você pode entender um pouco mais sobre o manejo da sua posição. Pô, não precisa ficar com o prêmio todo, ou dá para manejar a posição caso o BOVA11 caia, né? Existem formas de você controlar o seu delta, a sua exposição. Então, manejo é algo que vale a pena você aprender na sequência. Vale a pena você aprender sobre o Strangle, né? E o que é o Strangle? Você vende uma put e também vende uma call. Por isso que é importante você aprender primeiro o manejo, porque você vai estar com uma call vendida descoberto. Muita gente se preocupa demais com isso. Para mim, assim, o importante é você acompanhar o mercado. Mas com a sua venda de call descoberta, o ativo BOVA11 pode ir para infinito, né? Vai que acontece uma eleição positiva no Brasil e você está com uma venda de call ali descoberta no BOVA11. Não vai querer isso, né? Então dá para você travar também comprando uma call ali um pouquinho mais longa, mas você utilizando o Strangle com cautela é uma excelente ferramenta, um excelente próximo passo. Aí você pode partir para outros ativos, não precisa ficar só no BOVA, né? Você pode ir para Petro, para Vale, né? Ativos em que você precisa de 100 em 100, né? A Vale está agora R$ 70, sei lá, quando você estiver vendo esse vídeo, 7 mil no mínimo. Só que você tem ali um leque maior. Algumas ações estão subindo, outras estão caindo, então você tem aí maiores possibilidades, né? E quanto mais capital você colocar, novos aportes, mais possibilidades ainda você tem. Porque aí o resultado começa a fazer mais congruência com o que você está aprendendo, né? Porém, viver de opções com R$ 1.000 é algo impraticável, né? Então você tem que fazer novos aportes, aumentar o seu conhecimento sobre o mercado, sobre o ativo objeto, sobre as opções, para aí você ter uma máquina construída debaixo aí do seu capô. Então eu utilizaria esses R$ 1.000 para aprender um processo, utilizar ele com disciplina e consistência na bolsa.
Mas aí eu quero saber de você. Coloca aqui nos comentários. Você prefere as opções mensais, em que você tem ali mais tempo para estar operando? O prêmio pode ser um pouco menor, mas são mais de boa. Ou você prefere as opções semanais, que costumam dar um prêmio maior por dia passado? Coloca aqui nos comentários qual opção que você prefere vender. Espero ter te ajudado a entender melhor como começar nas opções semanais utilizando o BOVA11. Um caminho com mais segurança, mais previsibilidade e também mais consistência. É isso que importa. Ser a casa, não o apostador. Para mais vídeos iguais a esse, se inscreva no canal, beleza? Aqui foi Felipe Figueira. Grande abraço, bons estudos.